oportunidade de estarmos reunidos aqui, no ideal do aprendizado em torno do Evangelho do Cristo. Possamos buscar com esses estudos nos fortalecer na caminhada, nos embates do dia a dia, nos obstáculos que a vida naturalmente nos oferece para o nosso crescimento. Possamos, com essas lições, desses estudos, nos tornarmos mais serenos, mais pacientes e mais equilibrados na vida. Obrigado, Senhor, pelo cristianismo, obrigado pela doutrina espírita, que esses estudos possam ser sempre instrumentos para clarear nossos passos. Está iniciado mais uma reunião de estudos da doutrina espírita, que assim seja. Bom, pois bem, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, então, do Atos dos Apóstolos. Nós iniciamos esse estudo aí já há algumas semanas, né? E esse estudo dos Atos dos Apóstolos, ele vem nos mostrar como era a igreja primitiva, né? Como eram os primeiros cristãos, como que tudo funcionou após a crucificação de Jesus e depois da ressurreição dele, como que os apóstolos e discípulos deram seguimento na caminhada da divulgação e exemplificação do cristianismo. Igreja do caminho, né? A igreja do caminho. A gente fala igreja porque a primeira instituição foi chamada de igreja do caminho, né? Casa do caminho, na verdade, né? E esse termo igreja é muito usado hoje em dia, até de forma bem pejorativa, né? Mas era a casa do caminho, né? Que acolhia naquele primeiro momento ali todas as pessoas que adentravam o cristianismo e aqueles também que não, de repente, não eram cristãos, mas passavam por sofrimentos, por doenças, necessitavam de cuidados, eles eram acolhidos, né, pelos primeiros cristãos ali, pelos apóstolos, principalmente por Pedro, que encabeçava toda aquele início, né, desse cristianismo vivo ali. E fazendo uma revisão assim, foi após o Pentecostes, né, naquele momento, onde aconteceu aqueles fenômenos mediúnicos de uma forma muito ostensiva e numa quantidade fenomênica muito, muito alta, né? Aquele momento que os apóstolos todos falaram em diversas línguas, e todos aqueles que ouviram no seu próprio idioma. E quando Pedro, após isso, dá um discurso muito maravilhoso, convencendo muitos ali de que realmente a Boa Nova já estava presente entre nós, entre eles, né? E a partir de então, eles se enchem de uma força muito grande para seguir os ensinamentos de Jesus, e foi realmente com essa criação da Casa do Caminho que eu disse. E começaram a se destacar algumas pessoas, né, nesse apostolado. Dentre eles é o Estevão. Esse Estevão que a gente já está estudando há algumas semanas. Esse Estevão, ele não conheceu Jesus, ele foi levado para trabalhar nos navios, né, que a gente chamava de galeras, pois ele tomou as dores do pai dele, as dores assim, o pai dele tinha colocado fogo numa propriedade que era deles, que tinha sido tomada pelos romanos, e ele, enfurecido, colocou fogo nas plantações, na propriedade, e o filho, né, tomou a culpa como se fosse ele que tivesse colocado, e esse filho é o Estevão, que na época chamava Gesiel. Esse Gesiel, como condenação, foi condenado a trabalhar nesses navios. E nesses navios, o trabalho era tão forçado que a pessoa não conseguia trabalhar mais do que 3 meses. Ela morria, eles jogavam no mar. Mas como o Gesiel, ele se destacou pela sua bondade, e até ajudando, né, um dos altos escalão, eu não lembro, Antônio, você lembra o nome dele, daquele que foi ajudado, que Gesiel ajudou no navio? Não sei se é Paulo Sérgio ou Sérgio. Sérgio Paulo, acho que é Sérgio Paulo, isso mesmo.
E esse Sérgio Paulo tomou um encanto muito grande pelo Gesiel e decidiu libertar ele. Ele disse, né, para os seus superiores que ele havia morrido, que havia sido jogado ao mar, mas como gratidão pelo auxílio de Gesiel na sua cura, ele libera o Gesiel, e o Gesiel, muito doente, chega até a Casa do Caminho. E lá, após a sua transformação em cristão, eles lhe dão o nome de Estevão. E esse Estevão se destaca muito na oratória, porque era muito conhecedor das escrituras, né, sagradas, de Moisés, do Antigo Testamento. E um dia Paulo vai até a Casa do Caminho para tentar, como que eu digo assim, um debate, né, com esses primeiros cristãos, e o Estevão está fazendo um discurso. E por mais que Paulo argumente, tentando desconsiderar todos os argumentos, não consegue, porque a oratória e os argumentos de amor de Estevão era muito grande. Então, Paulo se enche de uma raiva muito grande e leva isso ao conhecimento do Sinédrio, que eles maculam lá, né, grandes mentiras para tentar incriminar ele e levá-lo até a morte. E eles fazem isso. Eles conseguem envolver, né, todos ali do Sinédrio numa grande mentira para que ele seja morto. E no seu discurso de morte, em sua defesa, o Ao rei. Estevão não se preocupa muito em se defender, porque ele sabia que com certeza ele ia ser levado à morte mesmo. Então ele faz todo um resumo da trajetória dos profetas e dos patriarcas das escrituras, né? Mostrando que desde aquele início eles não valorizaram os patriarcas e os profetas e não aceitaram toda a verdade que até então já havia sido trazido. E nós paramos nosso último estudo nesse momento, né? Em que a defesa dele foi apresentada, na verdade não uma defesa, um discurso, e hoje nós vamos estudar então a morte desse Estevão. Vamos ver quais são os detalhes da morte dele. É isso, pessoal. Ramon, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Hernani. Obrigado. Estava fazendo um resuminho, Ramon, só para a gente situar mais nos nossos estudos, né? E já vou pedir para você colocar aí na tela, então, compartilhar para nós os versículos de hoje e pedir para, não sei se a Gleide pode ler para a gente, pode ser? Leio. Coincidentemente, ontem estudamos isso aí em Sacramento. Ah, que bom. O mesmo lugar e o mesmo texto. Vocês estão linkados com o Sacramento. Que nós estudamos no nosso grupo A Morte de Estevão. Ao ouvir essas coisas, estavam enfurecidos em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Ele, porém, estando cheio de Espírito Santo, fitando o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: Eis que contemplo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Gritando em grande voz, apertaram seus ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele. Lançando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram suas vestes junto aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que invocava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pondo-se de joelhos, gritou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu.
Obrigado, Cleide. Bom, então esses são os versículos, né? O capítulo 7, do versículo 54 até o 60. E tem muita coisa aí para a gente comentar, pessoal. Se a gente puder pegar mais ou menos uma ordem, para a gente fluir nossas ideias, né? Então, fiquem à vontade aí. Por que vocês acham que eles ficaram enfurecidos aí com Estevão? Chuva voltou. Eu já até cheguei a falar, né? Eles ficaram enfurecidos porque ele trazia verdade, né? Ele tinha argumentos tão grandes sobre a boa nova que era trazida por Jesus e pela essa vivência da verdade, e que isso tocava muito o orgulho e o egoísmo daqueles sacerdotes ali, né, do Sinédrio. Então eles ficaram enfurecidos quando ele trouxe toda essa trajetória, dizendo que eles estavam errando mais uma vez. Erraram durante todo o Velho Testamento e erraram também com o Messias que foi trazido, né, que chegou até nós. Então ele não se defendeu, na verdade ele trouxe um discurso de mostrando para nós que nós temos as oportunidades de crescimento, as oportunidades de seguir o amor, seguir o caminho do bem, e nós não aproveitamos essa oportunidade. Estamos sempre querendo nosso benefício, querendo algo que massageie o nosso orgulho, o nosso egoísmo, sempre nos distanciando do caminho de Deus. Então eles ficaram enfurecidos por isso, né? E o que mais, pessoal? Ali no Paulo Estevão, né, tem um capítulo todo descrevendo essa passagem. Eles contam que o Paulo perguntou mais uma vez para o Estevão, né? Então ele tinha sido prisionado, já estava até o Emmanuel, ele descreve que o Estevão estava com a barba grande, já estava bem alquebrado por causa da prisão, né, que ele esteve, pelos maus tratos que ele sofreu. E aí o Paulo perguntou mais uma vez para ele, né, se ele abjuraria o Cristo, né, que ele teria essa última chance de salvar a própria vida, né. Ele até fala assim, estarias disposto agora a jurar contra o carpinteiro? Lembra-te que é a última oportunidade. Aí ele fala, não insulteis o Salvador, disse o arauto do Cristo com um desassombro. Nada no mundo me fará renunciar à tutela divina. Morrer por Jesus significa uma glória quando sabemos que ele se imolou na cruz pela humanidade inteira. Aí foi exatamente aí que aconteceu essa raiva, né? Essa ira dos sacerdotes. Né? Legal, Ramon, ter trazido isso aí. É verdade, tem essa passagem mesmo. E é interessante que o Emmanuel também traz ali no texto, a gente começa a abrir os olhos para gravar essas coisas depois que estuda, né? É tão interessante. Ele, pelo menos eu não tinha gravado, mas quem que fez o apedrejamento era um representante de cada sinagoga. Eu achei isso, assim, marcante, porque como é que uma pessoa que é tão dada aos ensinamentos tem a coragem de tirar a vida de alguém, por qualquer motivo que seja, né? E o Emmanuel até fala que o Saulo ficava numa posição meio que entregando uma vestimenta brilhante lá para eles vestirem no momento solene do apedrejamento. Umas coisas, né, gente? Que coisa impressionante. Fica muito evidente que eles se preocupavam muito com a forma, né? Com seus interesses, e não aceitavam todo aquele banquete de luz, toda aquela novidade que o amor tinha trazido naquele momento, até aquele momento, né?
toda a trajetória de amor, eles não aproveitavam. E eles devem ter ficado mais bravos ainda, porque o que acontece? Aqui nesse versículo 55 fala assim, ele, né, o Estevão, porém, estando cheio do Espírito Santo, fitando o céu, via a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse, eis que contemplo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então imaginem vocês, além de não perjurar, dizendo, né, que não perjuraria o Salvador, ele ainda disse, ó, eu contemplo, né, eu contemplo aqui os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então, vamos entender isso, tá? Ele, porém, estando cheio do Espírito Santo. O que a gente já estudou sobre o Espírito Santo, né? Que existem dois entendimentos. O primeiro entendimento foi aquele de Pentecostes, que foi uma pleiade de espíritos puros, né? E vamos falar assim, de espíritos evoluidíssimos que se manifestaram no momento do Pentecostes. E cheio do Espírito Santo também a gente pode dizer que é o hálito divino, né? O hálito de toda a criação de Deus. Então ele estava inundado do amor divino ali. Então a gente pode entender se ele estava cheio desse amor divino. E fitando o céu. O que é fitando o céu? Ele provavelmente olhava para o alto, né? É uma tendência, né, da gente olhar para o alto em sinônimo de quando a gente está visualizando, né, ou em êxtase nessas situações. Mas eu gostaria de ver com vocês, o que vocês chegaram a ver sobre isso aí, ó? Viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Alguém chegou a ver sobre isso? Já viu sobre isso, Antônio? Em pé à direita de Deus? Não. Não? Ali provavelmente tinha muitos espiritualidade superior, né? Estava ali dando apoio para ele. Por isso também que cheio do Espírito Santo. Essa expressão aí, às vezes, significa assim, a pessoa fica em um alto astral, né? A pessoa fica assim, levada, envolvida, né? Pelos fluidos bons dos espíritos superiores. A gente, às vezes, sente isso também, em alguns momentos, né? Agora, sentado à direita é a importância de Jesus, né? Isso aí simboliza a importância de Jesus. Sim. É um braço forte de Deus em relação ao planeta, né? Tem aqui, Hernani, também, né? Do Paulo Estevam também, né? Agora eu entendo por que o pessoal fala que é o making off do Atos dos Apóstolos, né? A gente começa a ver como que encaixa, né? Certinho. Então ele fala aqui, ó. Agora tinha a impressão que duas mãos cariciosas passavam de leve sobre as chagas doloridas, proporcionando-lhe branda sensação de alívio, sem qualquer receio. Percebeu que lhe havia chegado o suor da agonia. Dedicados amigos do plano espiritual rodeavam o mártir dos seus minutos supremos. No auge das dores físicas, como se houvesse transposto infinitos abismos de percepção, o moço de Corinto notou que alguma coisa se lhe havia rasgado na alma ansiosa. Seus olhos pareciam mergulhar em quadros gloriosos de outra vida. A legião de emissários de Jesus, que o cercava carinhosamente, figurou-se-lhe a corte celestial. No caminho de luz desdobrado à sua frente, reconheceu que alguém se aproximava, abrindo-lhe os braços generosos. Pelas descrições que ouvira de Pedro, percebeu que contemplava o próprio Mestre em toda a resplendência de suas glórias divinas.
Saulo observou que os olhos do condenado estavam estáticos e fulgurantes. Foi quando o herói cristão, movendo os lábios, exclamou em alta voz: Eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Foi um belo testemunho, né? Os nordestinos diriam, foi macho. Essa questão de estar à direita de Deus, na verdade, não quer dizer que ele viu Deus, né, e viu Jesus à direita de Deus. Era uma expressão muito usada naquela época lá, quando você queria dizer que estava acontecendo, estava identificando um lugar especial, assim. Esse lado direito, assim, ele significa uma expressão para designar uma posição, né, uma posição de honra. Então, ele estava vendo Jesus ali numa posição muito honrada, de glória, né? E aquele ser todo, conforme o Ramon disse, que tinha sido identificado por Pedro, né? Pedro que falava, os apóstolos falavam muito de Jesus, que o Estevão não conheceu Jesus. Mas quando ele vê, ele declara toda essa honra. Então, declarar essa honra era dizer que estava à direita. Toda vez que você queria dizer que alguém era muito especial, que ele estava à direita de algo. É como se fosse uma recepção, né? Então, por isso que fala isso. E interessante também que ele fala lá assim, que viu a glória de Deus, né? Esse ver a glória de Deus, ele identifica uma comunhão. Ele estava nessa comunhão também, né? Ele, o próprio mestre que ele estava vendo, então todos estavam numa glória. Essa glória é identificada por espíritos quando estão num elevadíssimo grau de evolução, né? Eles estão na glória. É por isso que tem aquela passagem lá de Jesus, no João relata, no capítulo 17, que ele fala assim, ó, eu glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Né? Ou seja, ele está falando para nós que ele já era puro antes de vir na terra. Ele já estava na glória, ele já estava na comunhão. Aí ele trouxe essa comunhão para nós aqui na Terra, né? Fez o dever de casa, que ele veio para nos mostrar o que realmente era o amor, e ele voltou para a glória. E qual que é a nossa meta? Como filhos de Deus, mas e ainda andamento, distanciados, né, de Deus? Voltar para essa glória. Nós estamos distanciados da glória divina. Lá no Livro dos Espíritos, fala que o espírito puro vê a Deus. Então, se o Estevão era um espírito puro, ele poderia ter visto. Mas aí são conjecturas, né? O único puro que a gente sabe é o próprio mestre, né? Mas como o Estevão estava num trabalho aí diretamente com o próprio mestre, quem sabe que daquele momento ele não foi o momento da glorificação dele, né? Ives, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. O Ele que eu fico pensando nessa situação é a diferença de sintonia ali do Saulo com o Estevão, que o Saulo estava vendo aquilo lá, para ele era uma vaidade. Tanto é que ele mandou levar a noiva para assistir aquilo como se fosse uma coisa muito boa que ele estava fazendo, como se fosse para mostrar uma autoridade, mostrar. Então, isso é um contraste de situação, né? Que eu não sei se eu estou sabendo explicar para vocês o meu sentimento do que eu estou pensando, que eu penso nessas horas, né? Mas eu vejo assim uma diferença muito grande de sintonia de um para outro, né? É muito forte isso aí, não é? Com certeza. O Antônio está com o microfone, parece que ele está falando, mas o microfone está mutado. Pessoal, esse comentário que o Iris fez é muito interessante. Alguém quer fazer um comentário? Tem
Muita coerência. O que vocês acham sobre isso? Qual era a sintonia de Saulo? Qual era a sintonia de Estevão? Aí ele faz também um comentário da noiva. Por quê? O que acontece? O Saulo, por ironia do destino, conheceu Abigail e estava noivo dela. E como o Estevão, na verdade, chamava Gesiel, ele mudou de nome, quando ele falava para a noiva que tinha um tal de Estevão que ia ser levado ao Sinédrio por ser adepto do cristianismo, ela não sabia que era o irmão dela. Então, quando chega naquele momento do apedrejamento, que eles já começam o apedrejamento, a Abigail entra, que é a irmã do Estevão. E ela percebe que quem está sendo apedrejado ali é o irmão dela, que ela acreditava que já estava morto ou preso. E então a gente percebe aí, né? E nesse momento a Abigail vai lá, abraça o irmão, né? E ele começa a conversar com ela e falar do Saulo, que ele era uma pessoa boa e tal, que ele era um defensor de Moisés. E que se ele fosse um defensor, ele sendo um defensor, deixa eu procurar aqui o que fala a palavra, quer ver? Até anotei aqui. Olha, ele fala assim, ó, ela fala assim para ele, ó, este é meu noivo, esclareceu a jovem apontando o moço de Tarso, que parecia petrificado. O moribundo completou sem ódio e acentuou, Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. Olha só o que ela fala, hein? O que ele fala, né, para a irmã? Se ele defendeu Moisés com tanto afinco assim, quando ele conhecer Jesus, então, e foi o que aconteceu, né? Exatamente. Foi essa parte que nós estudamos em Sacramento ontem, para ver a pureza e a grandiosidade de Estevão, que mostra, que dá esse espírito puro, antevê as qualidades do Saulo. E porque o espírito puro não tem esse julga, ele já enxerga o espírito imortal no seu destino. E a cena dramática de ver a própria noiva reconhecendo o irmão, olha o esquema preparado pelas circunstâncias. O que desencadearia dessa cena? E o próprio Estevão abençoando o casamento que seria realizado de Abigail, e ele, como irmão mais velho, já estava autorizando o relacionamento de Saulo e Abigail. Então, mostrando a nós que os espíritos puros, na pior tragédia, na pior visão que tenha de uma pessoa que está cometendo desatino de perseguir os cristãos, como Saulo, ele antevia já a própria reestruturação de Saulo para Paulo, e toda a sua glória, e fala que é um bom homem, e recomenda a irmã. Agora, então, por isso que a gente tem que compreender tão magnífico que é o espírito de Estevão, ali dando testemunho dos Atos dos Apóstolos, a grandiosidade de alma que nós temos que ser perante todas as vicissitudes da nossa vida. Todas as aparências
que nós podemos ter na nossa vida de reveses e não enxergar o mal. Olha que beleza, ele enxerga o bem, né, no homem que praticamente fez ele, o condenou ao apedrejamento. Antecipadamente, ele, e ainda depois ele continua na espiritualidade, ajudando Paulo na sua missão. Abigail e Estevão continuam, como diz, aliados de Paulo na conquista dos novos cristãos. Gente, é muito profundo compreender esse amor e essa expressão que não existe. Vamos dizer assim, a morte não é nada, é fragmentar. Não vamos a morte como fragmentar a vida. Não existe isso. Então é só vida. Existe só vida, só esperança. Existe só o bem. E só esses espíritos puros é que conseguem enxergar isso na maior tragédia que possa estar acontecendo. Isso é muito profundo, estudar o Atos dos Apóstolos, porque toda hora que nós deparamos com dificuldades na nossa vida, por menor que ela seja, nós estamos vendo caos, onde Estevão vê luz, vê esperança, vê o resultado, sem se importar com o acontecimento presente, a tragédia que está acontecendo no momento. Sublimar tudo isso no momento que está acontecendo. Então, isso é para grandes espíritos, não é? Por isso que nós desequilibramos com qualquer coisa, porque o nosso espírito não tem essa grandeza. Então, nós estamos sempre caindo em pequenas coisas, em reveses, em qualquer acontecimento, nós já estamos desesperados. Por isso que ele já está vendo a glória, já está vendo tudo, já perdoa, já fala que vai ajudar, já fala que ele é um bom homem. Olha, que isso, precisa estudar mesmo Atos dos Apóstolos, para a gente entender a superioridade de sentimento de espíritos aperfeiçoados e mais adiantados do que nós. É muito importante esse estudo, viu, Hernando? Porque a gente vai descobrindo a beleza que é o Evangelho, vamos dizer assim, o panorama que abre a nossa mente, que nós podemos estar enganados com as pequenas coisas que nos acontecem. No nosso dia a dia mesmo. Não nos assustar, ter essa serenidade de Estevão. Legal. Você tocou num ponto muito interessante aí. Porque o que acontece? Ele foi muito humilhado, né? Aqui fala que ele foi lançado para fora da cidade, o apedrejaram, as testemunhas despuseram suas vestes junto aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha para você ver, hein? Totalmente humilhante. Foram lá, colocaram suas vestes. Mesmo assim, olha o que ele fala, ó. Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Pessoal, qualquer semelhança com Cristo, por isso que a gente está falando de ser evoluído mesmo. Então, quando a gente falou em pureza, a gente não tem essa notícia, mas é muito claro aí que se ele não era um espírito puro ainda, ele já estava entrando na glória, viu, da pureza. Porque o Cristo mesmo que disse também na cruz, Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E ele faz praticamente a mesma coisa, dizendo, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. O que vocês falam sobre isso, pessoal? Vamos fazer uma relação disso aí com o próprio Cristo. Que ser é este que consegue tanta serenidade assim? O Ramon estudou sobre serenidade. Aí, Ramon, você tem alguma coisa para falar para nós sobre a serenidade?
essa relação entre os dois, essa evolução tão grande. Isso. O que chamou atenção aqui? E a gente sempre ouve também vários oradores comentando isso, né? Que a serenidade do Estevão foi o que fez o Saulo ficar aturdido. Porque, primeiro, durante o testemunho, momento de provação extrema, de dor, de tudo, né? De desespero, e ele estava sereno. E segundo, é uma serenidade que o próprio Saulo, eu fico imaginando, porque todo filósofo, toda pessoa que estuda bastante, que busca a verdade, e claramente era a história de Saulo essa, né? Ele era extremamente culto, ele foi educado desde criança para ser um doutor, né? E ele chamava atenção a sabedoria dele, mesmo jovem. Então eu imagino que dentro dele ele devia se perguntar: por que eu não tenho aquela serenidade que ele tem? Mesmo conhecendo tudo o que eu conheço, mesmo eu sendo talvez a maior inteligência daquele povo naquela época, né? Talvez ele tivesse essa noção e talvez até pelo ataque de vaidade que ele estava naquela fase da vida, ele enxergasse isso com muita clareza também. E ele não encontrava essa serenidade. E aí, nos textos do Emmanuel sobre essa palavra, eu achei muito bonito, vou tentar até pegar aqui. Ele coloca muito assim, que a serenidade, ela é a conquista da humildade. Porque você consegue atingir assim uma resignação perante o mundo, mesmo que os seus maiores interesses estejam sendo contrariados. Você adquire uma compreensão também do mundo e se coloca nele com uma tranquilidade, porque você aceita todo mundo como que é, até mesmo quem vem e te traz o mal como experiência, pessoas que pensam diferente de você. E aí eu fiquei surpreso dele colocar a humildade junto, né? Ela precede. Então, para a gente atingir essa serenidade, tem que vir a humildade. E era exatamente o que Saulo não estava tendo ali naquele momento, naquela fase da vida, né? E então, por isso que me chamou a atenção, sabe, Hernando, que eu fui atrás dos textos. Depois a gente pode pensar um para ler juntos aí, a hora que você achar o melhor momento. Que foi por isso, sabe? Você vê que esse comportamento do Estevão aparecia em todos os momentos. Desde lá com o pai e tal, todas as atitudes dele eram uma só. Era sempre elevado. Sempre com respeito a Deus, sempre saindo pelo lado do equilíbrio. Ele demonstrou isso em todos os momentos. Quer dizer, que será nato nele. Ele trazia isso com ele. E até depois da morte. Depois da morte, ele foi ajudar Jesus com Paulo. Então, isso aí não depende de conhecimento. Isso depende de intelectualidade, eu falo. Porque o Saulo era muito intelectual. O Ramon mesmo disse que ele foi educado desde criança para ser um doutor da lei. Mas o Estevão não. Ele foi educado pelo seu pai, já trazia uma bagagem, mas era a bagagem da evolução, da vida. Evolução. A sabedoria. Né? Conquista aí para trás. Conquistas. Então, tanto é. Isso, pode falar. Tanto a evolução, a gente analisa, você pode observar que ele era mais evoluído que o pai. Tanto é que, quando o pai pôs aquele fogo lá nas terras lá, ele foi um que foi ajudar a apagar. Não era atitude o que o pai fez, não era atitude dele. Então você vê que ele, de certa forma, era mais evoluído que o pai.
E além de ele apagar, né, o Íris, ele vai lá e fala, pai, não fala que foi ele que colocou. Fantástico. Estou sem conexão aí, se não me engano, gente. Coisas da internet. Chuva. É. Quem quiser fazer algum comentário, faz igual o Antônio, tá? Levanta a mão, ou pode abrir o próprio microfone para comentar. Fiquem à vontade, tá? Jô, Angélica, todo mundo aí. Toda contribuição será muito bem-vinda. Na época, lá ele tinha 25 anos, né? No começo Era um jovem, né? no começo do livro, acho que era 25 anos. Sim. O Paulo, acho que já, não sei, se eram uns 30. Não devia ser muito mais velho, não, porque ele era noivo da Abigail, né? Que a Abigail provavelmente era a irmã mais nova. Verdade. O Ramon, vamos colocar aquele texto aqui do Emmanuel, que chama da serenidade, que chama Mantendo a Serenidade, para a gente fazer alguma reflexão sobre ele. Hernani, então, no caso, só mesmo para ratificar, Fica à no vontade. caso, a serenidade, que o Ramon mencionou, que seria a ausência que seria muita humildade, né? Então, seria a pureza de, no caso, já ter extinto já o orgulho, né? E todo egoísmo, que estava puro mesmo, Estevão, né? Era o que denotava, né? Lá não fala especificamente com essas palavras, mas o Antônio ratificou isso, que toda a ação dele na trajetória que fala o livro Paulo e Estevão, ele é dotado de equilíbrio e de amor em todas as suas ações. Então, provavelmente, ele já tinha superado isso. Outra fofoca que eu escutei também é que o Estevão seria a reencarnação do Isaías. Eu não sei se alguém mais já escutou isso, tá? Então, por isso que ele tinha tanta facilidade para identificar o Cristo como esse Cristo sofredor, esse Cristo dos mais necessitados e tal. Assim, de novo, né, gente? Essas fofocas aí, dependendo de como a gente vai com elas, elas não agregam nada, né? Mas faz sentido, né? Realmente, né, Ramon? Assim. Isso. É bom para a gente saber que é possível, né? Ainda Mas que demore muito. isso, Um dia chegaremos a, isso, né, a ser isso, puros. exato. Agora, né, você falou assim, né, o Cristo, ele era um espírito puro, mas já um espírito crístico, né? Mas tem vários outros espíritos purificados na estrutura da Terra, né, que cuidam da Terra, e não são Cristos, tá? É como se fosse, aí tem também uma confusãozinha aí, que tem gente que fala que é errado, falar que é puro e crístico, aí eu já também nem sei falar, mas assim, tem mais gente, né? Tem mais espíritos puros, além do Cristo, né? Além de Jesus. O que tem muito mesmo é espírito crítico. Eu também. Boa, Tony, eu gostei dessa. Só colocar um S, velho. Essa foi ótima. Gleides, poderia fazer a leitura para nós dessa? Faço. Calma, Emmanuel, mantendo a serenidade. Consideremos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertençamos na Terra. Como já se dispõe no mundo de vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Sabemos que nada sucede sem permissão da divina providência, mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina que nos consente a liberdade
de atuar nos acontecimentos do cotidiano em nossa condição de espíritos responsáveis. Saibamos arredar da nossa influência pessoal o que seja claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros. Levanta um pouquinho, Ramon, para continuar lendo. Se ouviste algum apontamento desagradável ao redor de pessoa, aqui eu não estou conseguindo ler, assume a função de extintor do comentário infeliz. Se existe um apontamento desagradável ao redor de uma pessoa determinada, assume a função de extintor do comentário infeliz. Porque a transmissão de conhecimento desse naipe não tem qualquer significação construtiva. Diante de um amigo que se queixa desse ou daquele parente, não comuniques ao parente acusado o desabafo a vivo. Por quê? Apenas agravarias uma guerra familiar que adia indefinidamente a comunhão daqueles que nascem nos mesmos laços de consanguinidade para o aprendizado da união fraternal. Não dramatizes os próprios problemas, para não difundir impressões exageradas de temas negativos capazes de prejudicar a muita gente. Abstente de vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Protege-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e esquecê-los. Se tiveres algum pressentimento ou algum sonho vislumbrando ocorrências infelizes, silencia e ora pela paz dos que estejam incluídos em tuas impressões, porque a espiritualidade maior te permite esses informes imprecisos para que ajudes a atenuar o mal ou extingui-lo, e não para que lhe favoreças a expansão. Recorda, em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Nossa, gente, essa foi feia. Essa foi muito adequada para o nosso momento. Porque a gente chega de complicar, chega de, como diz, pôr fogo na fogueira. Muito bom o texto, muito bem escolhido. Isso tem tudo a ver mesmo com a questão da serenidade demonstrada pelo Estevão, né, que era uma característica do próprio Estevão, do próprio espírito Estevão. E nesse texto aí, Emmanuel vem nos mostrar que nós podemos conquistar essa serenidade com alguns atos na nossa vida. Que às vezes a gente, no nosso dia a dia, acontece algumas situações em que às vezes ficar em silêncio ou agir ao invés de ficar colocando fogo é a melhor alternativa, né? Assim a gente pode começar a ser um pouco sereno na nossa vida. Porque o exemplo de Estevão nos mostra que a serenidade é o melhor caminho para resolver as coisas.
Então, ficar nervoso, repassar boato, passar coisas infelizes, más notícias, isso aí de nada agrega, muito pelo contrário, né? Isso só traz perturbação. E quando a gente depende muito é de serenidade. Imagina só, o Estevão, com toda a serenidade, ele ainda foi apedrejado. Se ele não fosse sereno, será que isso aí não podia ter sido pior? Não poderia ter sido afetado diretamente aquele momento já os outros apóstolos? A igreja do caminho poderia ser atacada com maior velocidade? Porque depois desse momento, dessa serenidade, desse exemplo dele, o que aconteceu foi uma transformação, provavelmente, de muitas pessoas. Não existem esses relatos, mas com certeza esses exemplos dele transformou muita alma também. O que vocês falam sobre isso? Na prática, o que isso reflete na nossa vida? Viver com serenidade, viver com equilíbrio. Isso dá Com saúde. certeza propaga mesmo, né, o bem. Saúde para a gente e saúde para o outro, para quem está próximo, a sociedade. Saúde, paz. Se eu estiver falando besteira, vocês me desculpem. Após esse acontecimento, gente, que o Saulo fala para... Desculpa, que o Estevão fala para Abigail, né? Que ela estava em boas mãos, que era o noivo dela, que se ele serviu Moisés, ele serviu Jesus. Ele fala para ela cuidar bem dele, né? Mas ele fica tão envergonhado, tão, assim, o ato que ele fez ali e que aconteceu com Abigail, né, vendo que era o irmão dela, ele fica tão envergonhado que ele fala que está tudo acabado. Ele fala, Abigail, está tudo acabado entre nós, eu não vou te visitar mais, vou te devolver para a casa de Ruth, e eu não quero mais saber do nosso noivado, não. E isso faz com que ele tome de uma raiva muito grande e saia aí caçando, né, os cristãos, né? Ele começa, então, uma enorme caçada. Mas tem alguns ali que já se transformam. O Gamaliel, de imediato, pede aposentadoria. Ele fala que, a partir daquele momento, ele vai se retirar para umas reflexões. Quer dizer, o evangelho, mais para frente a gente vai ver isso, em Paulo Estevão fala. De imediato, Gamaliel, que já tinha uma tendência a fazer algumas conjecturas sobre o Cristo, naquele momento ele já pede a aposentadoria dele. E quantos outros que estavam naquele momento, ele de repente não mudaram e a gente não sabe? Né? Quanta transformação aconteceu nisso tudo? Então, o que eu queria fazer um paralelo é a questão prática, né? Igual o Antônio falou. A serenidade, quanto bem nos traz? E quanto bem ela traz também ao nosso próximo? Porque nós estamos a todo momento sendo vistos, sendo espelhos de pessoas. Então, toda vez que você age de forma impensada ou desajustada, isso traz uma consequência individual e coletiva. E toda vez que você age com serenidade e com equilíbrio, da mesma forma traz uma consequência positiva. Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. Hernani, eu conversei com a Jo antes, eu disse que eu não ia comentar nada, hoje eu só ia observar. Mas eu acho interessante eu comentar uma coisa. A questão aqui, eu entendi, que fala muito da emoção, né? O ser humano, ele é movido à emoção. E quando a gente age pela emoção, a gente acaba que fazendo coisas que a gente não quer, falando coisas que a gente não gostaria de falar e nem de ouvir. Então, eu entendo que essa parte da serenidade seria uma questão mais racional, que a gente precisa deixar as emoções um pouquinho de lado e pensar mais de uma maneira racional mesmo, para não ferir ninguém, para não machucar a si mesmo. Então, seria isso. E a questão da permissão, né? O que a gente permite que coisas afetem a nós mesmos
e permite que o outro nos afete, né? Tem essa coisa que eu acho muito interessante a gente também parar para analisar. Maravilha. Porque é isso mesmo, tá? Se a gente pegar até o nosso direito hoje em dia, quando a gente age pela emoção, em determinados casos, existe até uma diminuição da pena, um abatimento aí, porque a pessoa, às vezes, ela não estava em si. Nas questões também divinas, né, vamos falar assim, espirituais, também existem, né? Então, muitas vezes a gente age por uma emoção muito grande e acaba comprometendo a nossa evolução, mas também Deus sabe que isso aí é consequência da nossa ainda pequenez evolutiva, né? Nós somos ainda filhos que estamos caminhando. Quando a gente pega o exemplo de Estevão, a gente já falou isso, a gente está partindo de um exemplo muito alto, né? Um ser que já traz na sua bagagem espiritual aí uma enorme bagagem de amor, de vivência no bem, tanto que ele foi convidado a trabalhar com o Cristo. Ele já estava pronto, né? O Ramon disse aí que existe uma fofoca dele espiritual, fofoca espiritual, de que ele tenha sido o Isaías, o profeta Isaías. E especulação ou não, isso faz muita coerência, né? Porque ele já estava pronto. Ele já chega pronto. Então, esse equilíbrio emocional espiritual que ele traz é muito grande. E aí a gente já vê, por outro lado, o Saulo, que era um ser de muito conhecimento intelectual, mas que ainda estava emocionalmente, espiritualmente, né? Ainda carente de alguma lição aí de sabedoria, né? Aí não tem improviso, não, viu? Isso aí já Não. estava tudo planejado. Situação dessa aí, né? Você fala a situação do Estevão como ser colaborador na evolução, porque a do Saulo, não. O Saulo, ele era também para ser um colaborador direto desde o início, mas ele se bloqueou. É o que a gente falou ali de se distanciar da glória. Ele, diferentemente do Estevão, se distanciava. E o Estevão vivia em comunhão. Essa é a nossa diferença. Enquanto nós, eu falo por mim, né, não sei todo mundo, quando a gente se distancia do caminho divino, muita gente está caminhando para o caminho divino. E às vezes até caminhando com o próprio Cristo. Então esse planejamento existe, mas o nosso livre-arbítrio também tem que ser respeitado. Então por isso que Deus nos respeita, No né? caso de Estevão, né? Eu acredito Sim. que já Oi, estava planejado. Iris, eu vi que você abre o microfone, você quer fazer algum comentário? Ele vai fazer o Renato. Não, eu acho que essa história, por exemplo, na hora que a gente fica pensando que tinha que acontecer esse apedrejamento aí de Estevão, porque se Abigail chegasse um pouco antes, pode ser que isso não teria acontecido. E parece que, não sei, tem hora que eu fico meio confuso nisso aí, porque falar que tinha que acontecer parece que é forte. Mas se a espiritualidade quisesse também, eles abreviariam um pouco mais a chegada da Abigail, e se ela chegasse um pouco antes, talvez ele não tivesse sido apedrejado. Vocês já pensaram sobre esse tipo de coisa? E aí, pessoal? O Iris é magnífico, né? Traz uns questionamentos importantes aí. O que vocês acham? Jô, o que você acha? Gente, o meu consolo, assim, porque, assim, é muito tocante, né? O evangelho todo, mas, assim, quando a gente lê o livro Paulo Estevão, né? Essa vantagem, assim, quer dizer, essa facilidade que o Emmanuel tem em pôr em palavras, né? E passar todo esse sentimento para a gente, da situação. Então, assim, eu sempre fico muito emocionada com essa passagem aí do Estevão, e realmente, assim, é muito tocante, né? Muito tocante mesmo. O fato é que estava em jogo a implantação do Evangelho, da doutrina de Jesus, para dar continuidade à primeira revelação. Qualquer pessoa que saísse apoiando essa ideia, que era nova, ia levar chumbo, né?
Tanto é que foram martirizados todos os apóstolos, até os profetas. Os profetas também eram todos martirizados. Os apóstolos, o Estevão, todos, né? Paulo. E então tinha que ser assim, eram espíritos corajosos, né? Ia encontrar dificuldade mesmo, porque a ideia nova estava causando uma ruptura naquele pensamento que foi, naquelas atitudes que foram se cristalizando ao longo do tempo, desviando dos ensinamentos divinos, né? Da lei divina. Eu ia só completar que o que eu ia falar, né, que na hora me deu um branco, é no sentido, assim, que me dá um alívio, que foi narrado, assim, que mesmo passando por esse martírio, né, apedrejamento, essa parte, teve aqueles que foram comidos pelas feras, né, lá no Coliseu, então, assim, que o espírito não chegava a sentir dor, né, então, assim, é o único alívio, assim, que dá, porque a situação realmente muito tocante, né, muito angustiante, assim. É mesmo, Ju, com certeza. Porque um ser desse, né, estava totalmente envolvido naquele momento. Ele, apesar da cena externa ser muito, muito horrenda, mas ele estava envolvido ali na glória, né? Por isso que ele via, olhando para o alto, o mestre, né? Aí fala ali, ao lado de Deus, né? Então, isso é reconfortante, né? Para a gente saber que a misericórdia divina também está agindo ali, né? Nos bastidores. Mas o que acontece, Iris, essa reflexão que o Iris fez é muito interessante, né? E se a Abigail tivesse chegado antes, né? Mas o que acontece? A gente não sabe os detalhes de como funciona, mas nós sabemos que nós temos o nosso livre-arbítrio. E com certeza, Deus não quer que aconteça o mal, né? Mas quando a gente persiste, e com certeza, se houve a permissão, é porque a gente tinha que extrair muito conhecimento, muito ensinamento daquele momento ali. E é o que a gente está estudando hoje, a gente está extraindo esse ensinamento, né? Mas a gente fica pensando mesmo, né? Por que aconteceu assim e não aconteceu assado? Mas como tem aquele ditado lá que Deus escreve certo por linhas tortas, na verdade ele não é muito certo. Deus escreve certo por linhas certas. Porque Deus é perfeito, né? Nós é que temos nosso livre-arbítrio. Então Deus respeita nosso livre-arbítrio. Se Estevão passou por aquele momento lá, algum motivo teve para nos ensinar, né? E tem até hoje, né? Nós estamos estudando justamente por isso. Mas foi muito boa a sua reflexão, Iris. A gente pode reflexionar nisso aí a semana inteira. Eu gostaria de acrescentar algum comentário da dúvida do Iris, porque a gente tem que compreender a tarefa ou o propósito da dor. Qual o propósito da dor? Qual o propósito do sofrimento? Qual o propósito das coisas? Dessas coisas ruins, vamos dizer assim. Propósito é colocar ordem na consciência, na própria consciência. Estudamos a cura do paralítico da piscina de Betesda, no Sacramento, ontem. E vamos rever a cena. O paralítico estava ali há muitos anos sem obter cura, por quê? Porque a hora que o anjo descia, mexia nas águas, alguém pulava na piscina antes dele e ele não conseguia. Qual a pergunta que o Cristo faz ao paralítico? Queres mesmo curar-te? Queres mesmo? A grande pergunta é essa. Você quer se curar?
o paralítico vai, como diz, dar as desculpas dele não ter sido curado ainda. E sempre as desculpas eram problemas externos. Ah, mas quando vem o anjo, alguém vai na minha frente e não tem ninguém para me levar até lá. Todas as causas são externas. O Cristo vira o paralítico e como diz, numa afirmativa, fala, levanta, pega a sua cama e anda. Quer dizer, é o livre-arbítrio. Você quer? Você quer? Enquanto nós não resolvermos da nossa autonomia, que eu adoro, autonomia moral, enquanto cada um, na individualidade, não resolver colocar e querer o objetivo principal, querer modificar isso, não vai modificar. Porque tem que ser uma atitude mesmo íntima, de um trabalho no interior. Por isso que agora as coisas não são de fora, mas as grandes resoluções vão ter que ser de dentro para fora. Por isso que fala, levanta, pegue a tua cruz. O Cristo mesmo falando, se você quiser vir após mim, pegue a tua cruz e siga. Pegue a sua cruz. Ou, para o paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. E eu mesmo, nas minhas experiências, vamos dizer assim, na pandemia, quando o meu marido teve um infarto, graças a Deus, não foi fulminante, teve cura e resultados tal, mas eu me perguntei serenidade na época, serenidade, que eu já tinha aprendido nos grupos espíritas. Qual o propósito da dor? Pôr ordem na minha consciência. Então, eu tinha que fazer uma reforma em mim. Não culpar aí, você não cuidou da saúde, dar 1000 desculpas. Eu podia dar 1000 desculpas porque o acontecimento. Mas quando você volta isso para você, que você acha que você que tem que trabalhar isso em você, essa tarefa da dor, a tarefa do sofrimento, a tarefa dos revés, tudo tem propósito, tudo é perfeito. Por isso que Abigail chega depois, porque tudo está dentro de um processo de perfeição. Não existe nada que não seja de ordem divina e das leis divinas trabalhando em nossa consciência. E eu própria refiz muita coisa a respeito dessa dor na minha vida e eu descobri uma tarefa de a minha consciência que estava em desordem, não fato, não porque meu Deus mandou um infarto nessa altura para o meu marido. Não, a pergunta não foi essa. É de serenidade. Por que eu tenho que pôr em ordem na minha consciência? A ordem que eu pus na minha consciência, estou revelando mesmo. Eu tive um novo olhar sobre o meu marido. Eu o enxerguei de uma forma completamente diferente do que eu enxergava antes. Uma visão muito melhorada do relacionamento que eu tinha antes. Então, tudo vem para quê? Para melhorar, para modificar, para ter grandes transformações morais. Tudo é para ter grandes transformações morais. Só que nós temos que fazer esse trabalho que nós estamos fazendo nos grupos. O Espiritismo nos obriga a ter essa fé raciocinada. O que nós estamos fazendo aqui hoje nesse grupo? Raciocinando nossa fé. Fé raciocinada.
porque ela não vai ser uma coisa assim, como uma crença, como que você tem que acreditar e acabou. Nós somos aqueles espíritos, mas, vamos dizer, que queremos mais. Não nos bastou uma fé cega. Nós alcançamos agora nós queremos uma fé raciocinante para que explique a nós, para que a gente seja consolado. E eu fui consolada. Porque minha vida melhorou muito, muito depois desse acontecido. O relacionamento melhorou muito depois do acontecimento. Então, veio para melhorar, não veio para piorar. Então, tudo a gente tem que refletir em cada caso, né, que nos acontece. Para Saulo, que na cena que ele observou que o noivado tinha acabado, porque ele não tinha sustentação mais, um homem que manda pedrejar o próprio cunhado, na consciência dele, como que ele ia refazer isso? Como que ele ia refazer? Ele ficou refazendo, porque não foi fácil para o Paulo assimilar depois tudo isso e virar o Paulo Tarso que ele era. Então, tudo tem propósitos. Só que a gente tem preguiça de descobrir o propósito. Porque não tem nada de ruim. Ninguém está sendo castigado, está sendo punido. Ninguém está sendo... não, mas sempre todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, elas fazem apelo à consciência. Ou você vai por bem, igual aquele negócio que fala no Espiritismo, ou você vai por bem, ou você vai por mal. Você vai. Você que escolhe o caminho, é o livre-arbítrio. Legal, Gleide. Comentário muito, muito propício. Sobre a questão da Abigail, tem um momento no Paulo Estevão, né, que acaba sendo um complemento aí do Atos dos Apóstolos, em que a Abigail vai lá e afaga o irmão, e ela faz uma oração. Eu vou ler essa oração que ela faz, e depois o Ramon vai colocar um vídeo aí para nós, para a gente fazer uma reflexão também sobre isso, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Sim. Sim. Ah, tá. Então, a oração é o seguinte, ó. Guardando o moribundo no regaço, está falando aqui do Estevão, fraterno, a jovem levou o olhar para o alto, mostrando as lágrimas que lhe caíam pungentes. Não cantava, mas a oração lhe saía dos lábios como a súplica natural do seu espírito a um pai amoroso que essa oração aqui, ó. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição.
no dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Essa foi a oração, tá? Que a Abigail cantou não, que ela declamou com o irmão nos braços. Naquele momento de tanta dor, ela levou seus olhos aos céus e declamou essa bela poesia. Só que a gente, por sorte, essa poesia foi musicada num encontro que teve aí, que o Haroldo encabeçou, e a Cacau, aquela cantora espírita, ela musicou essa poesia aí que o Ramon vai colocar para nós, para a gente novamente prestar atenção na letra, e depois a gente pode fazer algum comentário. Tá sem som, viu, Ramon? Ainda não tá, viu, Ramon? Estranho, porque ele não tá me dando a opção de escolher o compartilhamento do som. Antigamente dava. Você está pegando do YouTube? Tô. Ué. Antigamente, quando a gente ia selecionar a tela e tudo, ele tinha uma flagzinha que a gente marcava para compartilhar o som, né? E agora não tá aparecendo aqui para mim, não. Agora você tá mudo, né? Não tô ouvindo o que você tá falando. Se Como for é esses que três chama a pontinhos, moça? será que ele não dá essa opção? Então, eu tô tentando mexer aqui, mas não tô achando, não. Como é que chama a música? Chama Luz Divina. Você põe música Luz Divina Portal Ser. Aí você acha, de repente você O consegue. portal Ser passou por mudanças. Talvez possa ser isso. Mas ele tá disponível, Ah, Jô. tá. Eu escutei agora há pouco. Só um minutinho.
Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, desse mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida na paz ditosa, Rei imortal. Senhor Pessoal, falei que depois da música a gente podia comentar, né? Mas comentar o quê, hein, com uma música dessa? Que maravilha. A Jo colocou aí no chat. Realmente, Jo, lindíssima, né? A Cacá pôs a música, que essa aí não é ela, né? É a Cacau, né? Essa é a Cacau, aquela cantora espírita. Não. Cacá Rezende? Essa outra, o Tonho tá. Não é a Cacá Rezende, Tonho, é a Cacau Lopes. Inclusive, ela já desencarnou, a Cacau. Ah, tá. Entendeu? Ela desencarnou faz uns 5 anos, mais ou menos. E tem a Agora Cacau não sabia. Silveira, né? Cacau Quirino.
Tem a nossa Cacau Quirino, tem a Cacau lá, essa daí tem a Cacau Rezende, aí é só confusão. A Cacau foi muito doente, teve câncer e desencarnou. Uma parada cardíaca, mas ela estava doente. Tava. Pessoal, para encerrar, nós já estamos no horário, né? Eu achei que o Ramon, a gente sempre conversa antes de cada reunião, né? A gente troca ideias sobre o conteúdo. E essa música eu amo ela e não lembrava dela. E o Ramon me falou agora à tarde, olha aqui, né? Coloca essa música aqui, né? Falei, putz, olha que legal, porque realmente essa música é maravilhosa, porque ela é o cântico, né, de Abigail a Deus, naquele momento ali com o seu irmão, e que foi musicada e ficou muito linda. Mas o cerne disso tudo é que essa música, ela reflete o que realmente foi essa passagem, né? Do Estevão no momento da sua morte, para nos mostrar que, na verdade, o que o Espiritismo já vem nos reforçando, que a morte não existe, gente. Por que você acha que ele teve aquela força, que ele não perjurou o Cristo, que ele foi sereno, que ele foi fiel, que ele foi consolador e cheio de esperança? Porque a morte não é o fim. A morte física não é apenas um momento, gente, de transformação. E essa poesia, essa música, nos mostra isso. Que às vezes, nesse mundo que a gente está, principalmente atualmente, tanta polarização, tanta bagunça, e a gente para e pensa, parece que tudo está bagunçado. Mas não, existe uma ordem nisso tudo. E essa ordem tem um ser que está à frente disso tudo, que é o Cristo. É aquele que o Estevão viu no momento da sua morte. Então, que a gente faça as nossas reflexões sobre isso, gente. Nada está bagunçado. Vai depender de cada um fazer a sua parte, de cada um dar sua pitada de serenidade, de bom ânimo, de uma boa palavra, de uma boa vontade, que assim a gente vai ser espelho um do outro e vai construir um mundo melhor. Então, a mensagem de hoje que nós estudamos é essa, gente. A morte não existe e que nós possamos fazer a nossa parte para a construção de um mundo melhor. E eu vou pedir... E a aceitação da lei divina em nós, né, Hernando? É a aceitação da lei divina em nós, seja de forma de dor, seja de forma de extrema dificuldade. Por isso que Estevão viu o próprio Deus e o Cristo. Espírito puro, espírito preparado. E quem não ampliar essa visão e ter consciência e trabalhar na individualidade essa fé, não verá, porque a fé também é uma conquista individual. Ou você tem, ou você... ela não cai de graça. A fé não cai de graça também. É uma conquista. E quem começa a conquistar com cada etapa da sua vida, numa resistência à dor, a qualquer acontecimento que pode abalar a sua fé, é o momento não de desespero, paralisação, não é um momento de reflexão sobre aquele propósito divino em nós. Isso aí eu achei, esse estudo que nós fizemos no sábado lá, resgata muito isso. E eu trouxe para vocês, né, essa discussão, e hoje, 8 horas, a Alzira vai falar na USE, provável, sobre todos esses que nós estudamos nesse sábado, nesses dias, né? Eu até falei para ela, amanhã você estará em Franca, na nossa live, não sei o quê, e tal, e levando essa esperança de Sacramento, de Eurípides para todo o Brasil. Né? Mas é muito Bom, a gente vê que tudo está unido, né? Está que o mundo unido. Tá precisando, Então, disso, vocês hoje dessas informações. a mesma proposta de estudo, a mesma. Não existe coincidência, né? Está tudo ligado. A mesma coisa, a morte dos teus. Legal.
Ramon, faz suas considerações aí sobre o tema e depois a prece para nós, por favor. Então eu vou ler uma mensagem que chegou aqui durante a reunião e faço a prece, tá bom? Um ser de glória extrema foi surgindo, alçando em pleno céu naquele instante. O véu da escuridão me foi se abrindo, além daquela turba amarga infante. Eu vi Jesus abrir caminho belo, a corte de anjos vir cantando hosanas, e o quadro que parece um mau libelo ganhou o brilho audaz das caravanas. Eu não senti mais medo e fiquei forte. O mestre me sorria olhando Saulo, aquele que seria o tal consorte de minha por irmã, futuro Paulo. Eu não pude entender naquele instante. O mal fazia trama no seu peito, mas ele tinha força tão constante. Não era para agir daquele jeito. Ele era tão fiel às escrituras. Pensava estar fazendo a coisa certa, agindo para manter as estruturas. O amor de Abigail não lhe desperta. E vendo que Jesus lhe olhava triste, eu vi que muito mais era esperado. Um plano bem maior para Saulo existe, depois que ele caísse despertado. Então senti no peito mais ternura, e quis estar ali pertinho dele. Agir devagarinho na abertura, pedi que mais amor por ele vele. E com Abigail orando surge um rasgo que o feriu completamente. E vemos que depois do mal ressurge o Paulo que trabalha ardentemente. No mundo ninguém pode ser julgado. Apenas Deus consegue ver bem fundo o que virá depois de despertado. O bem explodirá do ser profundo. Se o mal te fez gerar passado ingrato, se lembre deste ser tão importante. Agora é só fazer novo contrato e o mal tirar dos passos inconstantes. Amamos esta terra e cada ser existe para nós e é tutelado. E mesmo que não possa parecer, estamos lhes cuidando desvelados. Afirme no seu mundo escolhas certas. Aceite a cruz que venha a carregar. E sempre encontrará portas abertas. Em mundo mais feliz irá chegar. Assim seja. Obrigado, Jesus, por essa tarde maravilhosa, pelas energias que nós recebemos, por essas lições. Que seria de nós, Senhor, sem elas? Que seria de nós sem o seu amor? Obrigado por cada um dos meus amigos que vem aqui todo domingo para a gente estudar junto. Obrigado por essa encarnação, Senhor. Às vezes nos desesperamos diante de tantas situações difíceis que nos amedrontam, mas o Senhor nos lembra que está tudo controlado pela sua vontade, pela vontade de Deus. Então nós te entregamos o nosso coração, pedindo que o Senhor abençoe nossos lares, abençoe o nosso país, abençoe a nossa semana, nos ajude para a gente conseguir manter serenidade, para nós sermos aqueles que criam a paz e não inflamam a discórdia, que a gente possa ser exemplo e possa vibrar o seu amor onde a gente estiver, em cada conversa, em cada interação social, e que seja feita a sua vontade acima de tudo, hoje e sempre, que assim seja.